Nós o abençoamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, gente. Sentou? Deixa eu só me arrumar as coisas aqui. Tá decorado, não. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo. Agradecer, né, o convite do pastor Edson Simone, a confiança da pastora Renata e do pastor Daniel. Dizer que eu estou muito alegre, né? Eu sou esposa do Rafael. Ele ministrou a palavra aqui algumas semanas atrás. Sou mãe do Felipe e da Júlia. E tem mais ou menos 4, 5 meses que a gente tem servido a Deus nessa igreja, né? Antes de eu começar, eu queria fazer um combinado com vocês. Alguém aqui viu a arte que era para a gente trazer a Bíblia de papel? Quem trouxe, levanta a Bíblia para mim. Só vale a de papel, tá bom? Eu trouxe aqui alguns bis. Então, em 4 momentos da mensagem, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Aquele que for o primeiro vai ganhar um bis, tá bom? Mas não vale só abrir a Bíblia. Você tem que abrir e gritar o nome de um homem ou de uma mulher de Deus que está na Bíblia que te inspira, tá? Então, por exemplo, abrir Esther, tá bom? E aí nós vamos ver quem vai ganhar. Então, olha só, o combinado é, todo mundo que tiver com a Bíblia de papel, em 4 momentos da mensagem, eu vou pedir para abrir em determinada passagem. E o primeiro que abrir vai, né, tá com o livrinho aberto, a Bíblia, e vai dizer o nome de um personagem que te inspira, tá bom? Vamos lá? Todo mundo fica atento, mas eu vou dar o sinal antes. Então, esse recado, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que cada coração aqui esteja aberto para receber a semente da Tua palavra e pronto para receber e para que haja transformação, Pai, que haja mudança de atitude, Senhor. É em Teu nome que eu oro. Amém. Gente, eu sei que a maioria de vocês não me conhece direito e hoje eu vim contar parte do meu testemunho, tá? Então, vamos comigo. Ah, só uma coisa. Vocês viram, alguém lembra como que chama essa mensagem? Alguém lembra lá na arte? Chama assim, ó. Você é um cristão cheio da graça? Então, não precisa responder. Guarda isso no coração. E à medida que a gente for avançando, vai tudo fazer sentido, tá bom? Eu venho de uma família, né, tradicional, mãe e pai na casa, eu sou a filha caçula. Meus pais sempre mudaram muito de casa, então, assim, eles já mudaram mais de 35 vezes de casa. Eu, mais ou menos, umas 30. Eles sempre foram sedentos, né, sempre buscaram um preenchimento espiritual em vários tipos de religiões. Porém, eu mesma acompanhava, mas eu nunca me sentia satisfeita. Então, mais ou menos lá, pela a idade de 13, 14 anos, eu mudei para Belo Horizonte, que é de onde veio o meu sotaque. E lá eu fiquei maior parte da minha vida morando lá. Então, como eu tinha valores cristãos, sim, era de uma família tradicional, minha mãe e meu pai sempre muito zelosos, né, com a gente. Mas eu não tinha o temor de Deus no meu coração. Então, nessa faixa aqui, que eu acredito que é da maioria, né, da Giubane, mais ou menos, vocês são mais jovens, mas dos 13 aos 23 anos, eu vivi uma adolescência mundana. Ia para muita balada, saía muito, namoricos, viagem com as amigas. E, ao mesmo tempo que, às vezes, a gente olha e fala, nossa, que legal, muitas consequências vieram desse tempo. E eu não tinha, né, consciência, o temor do Senhor no meu coração, então, assim, não tinha nem culpa de fazer as coisas. Vivia intensamente aquilo que o mundo oferece para essa determinada faixa etária, né? Foi mais ou menos com uns 23 anos, ou seja, eu fiquei 10 anos nessa vida.
E aí, mais ou menos com 23 anos, 2 amigos meus, de turmas diferentes, começaram a falar de Deus comigo. E eu achava engraçado porque realmente as 2 pessoas tinham tido mudanças de atitude. E aí eu ficava com a pulga atrás da orelha. Foi quando eu fui convidada para ir para uma célula. Eu nunca tinha ido numa célula, não tinha tido experiência ainda e foi maravilhoso. Só que eu durona, né? As pessoas me chamavam, não. E teve um dia que eu não tive como mais evitar e fui. Quando eu cheguei na célula, tinha várias pessoas, era assim, numa cobertura. E aí, o pastor, quem ministrou a palavra, era um dos pastores da igreja. Então, assim, a palavra dele muito forte, né? Entrou no meu coração. Mas eu, naquela dureza, sem querer ceder nada, foi na hora do louvor que eles começaram a apagar as luzes lá da célula, começaram com violão. Sabe quando você fica tão nervosa que minha barriga tremia assim, ó, e eu ficava olhando para o alto assim para não chorar, porque eu falava, gente, se eu chorar aqui vai ficar feio demais, não vai ter jeito não. E eu assim quietinha, e aquele louvor foi entrando no meu coração e foi me preenchendo, mas eu não podia dar o braço a torcer. E aí tinha essa célula que eu comecei a frequentar toda quarta-feira. Então, assim, no final, meu amigo falou, e aí, você gostou? Ah, legal, não é nada demais, tinha adorado. Mas fiquei quieta. E, paralelamente a isso, tinha um estudo, que até eu conheci o Rafa, né? Eu era amiga do irmão dele. E um amigo nosso da balada, aquele, assim, que dava PT na balada. Ele converteu e ele começou a namorar com uma americana. E aí, era o cultinho. Então, eu tinha a célula e tinha o cultinho. E eu fui no cultinho. Chegou lá, tinha mais gente amiga e tudo, escutava a palavra. E durante mais ou menos uns 6 meses eu fiquei. Terça eu ia num, quarta eu ia no outro, e de quinta a domingo, estava eu na balada com um monte de gente amiga que fazia a mesma coisa que eu. Aí, chegou um determinado momento, eu fui convencida pelo Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo entrou, testificou no meu coração que ele era o Filho de Deus. Eu tive aquela sensação muito boa. E eu não só entreguei minha vida para Jesus, como eu fui batizada. Então, começou, um processo na minha vida. E assim, só abrir um parênteses aqui. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? O seu espírito automaticamente é recriado. Por quê? Foi algo que Deus fez. Mas a sua alma, que são o quê? Suas vontades, seus sentimentos, eles são santificados. Eles entram num processo até o dia que Jesus chamar. E a carne tem que ser mortificada. Então, fecha parênteses. Nesse momento, eu comecei um processo de santificação que demorou um bom tempo. Aí, o que aconteceu? Esse meu amigo da célula viajou. O outro líder do cultinho lá, que era meu amigo, foi para os Estados Unidos, que ele casou e a mulher dele teve neném e foi embora. E aí eu fiquei meio perdida no meio disso tudo, já tinha batizado, mas estava difícil demais. E nessa época, sabe o que aconteceu também? Eu comecei a me relacionar com Deus, um Deus Aladim. Você sabe o que é Deus Aladim? Que a gente escreve uns pedidos, apresenta para ele e fala, Deus faz. Eu não estava procurando a Deus pelo que ele era, mas porque o que ele poderia me dar. Então, nessa época, eu fiquei meio perdida, sem... tem gente querendo vir aqui comigo. Nessa época, eu fiquei um pouco perdida e voltei. Eu estava sem força. Lembra que a gente orou agora? O meu coração, a semente entrou, mas ela foi sufocada por outras questões. E aí eu voltei para a minha vida antiga, porém agora eu já tinha o temor de Deus. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, nem pecar mais eu consigo fazer, sem culpa? Era isso, agora eu tinha culpa no que eu fazia. Foi quando eu senti, eu e uma amiga minha, que a gente já estava pensando mais sobre isso, foi quando a gente viajou. A gente foi para uma cidade, estava tendo um churrasco, numa cidade perto de Belo Horizonte, a gente passou o dia lá. Na volta do churrasco, estava eu, ela e mais 2 amigas. O carro parou. Era mais ou menos umas 11 horas da noite. Imagina,
4 meninas super bem vestidas, com roupas todas decotadas, paradas no meio de uma estrada, tudo escuro, sozinha no carro. A melhor das possibilidades, a gente ia ser assaltado. E aí, sabe quando você coloca, a gente falou, vamos sair do carro. Aí, na hora que a gente saiu do carro, sabe quando caminhão, carro passa, que dá até aquela tremida no carro? E tudo, breu de tudo que é lado. E essa minha amiga, aí a gente ligava para o pessoal do churrasco, ninguém atendia a gente. Ligava para o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal assim, olha, vai demorar uns 50 minutos para a gente chegar onde você está. E a gente naquela preocupação, umas chorando, a gente naquela aflição. Foi quando essa minha amiga, que já estava no processo comigo, eu fiquei sabendo depois, ela abaixou a cabeça no volante do carro e falou, Deus, se o Senhor existe mesmo, tira a gente disso. Se acontecer isso, eu firmo com o Senhor. O que aconteceu, gente? Apareceu um carro, em pouquíssimo tempo, branco, sem placa, com 2 caras dentro. Aí eles, e tal, o que aconteceu? A gente falou, acho que é gasolina e tal, o painel apagou, né? E aí ele falou assim, a gente acha que é gasolina. Ele falou, vem uma de vocês com a gente. A gente falou, não, né? A gente falou, não, a gente vai ficar, se você quiser ajudar bem, senão, a gente não sabia o que fazia, mas a gente não falou nada. Aí eles falaram, a gente vai buscar gasolina. Eles foram e voltaram mais ou menos uns 15 minutos, eu acredito. Colocaram a gasolina no carro, não cobraram a gasolina e a gente seguiu para o nosso trajeto. Porém, olha o que aconteceu. No caminho, a gente viu que o posto mais perto era muito longe. E não só isso, a pista era, sabe quando uma pista é alta, a outra é baixa, ainda tem aquele muro de ferro, aquele negócio de ferro? Não tinha jeito deles terem ido em algum lugar, dado a volta, não tinha jeito. E eu e essa minha amiga já com discernimento. Gente, o que é isso? Foi Deus que tirou a gente dessa. Não satisfeita, já devia ser lá pela 1h da manhã. A gente chegou na casa da minha amiga, que a gente ia dormir lá. 2 falaram, vamos continuar na balada. E eu e ela, com aquele temor no coração, a gente falou, não, a gente vai ficar. E foi nesse momento que eu tive, de fato, um clamor que veio do fundo da minha alma. E eu falei, Deus, se o Senhor existe, me tira dessa lama. E aí vem o primeiro versículo, bem na parte dramática, tá? Todo mundo preparado aí? Vamos ver quem vai ganhar o bis? Eu quero que vocês abram em Salmos 40, 1 e 2. Vamos ver quem vai ganhar. Já está até aqui, ó. Salmos 40. Quero ver quem que você falou? Não, fala o nome de um personagem. O que eu faço, hein, gente? Eu vou dar para o Daniel. Pega aí, Daniel, vê se você consegue. E vou dar para você também. Será que chega aí, Lara? Passa para ela, ó. Ai, desculpa. Passa para ela, Lara. Gente, tem que falar o nome do personagem, tá? E aí, vamos voltar. Aí foi na parte dramática lá que eu falei, Deus, se o Senhor existe, me tira dessa lama. E ali continuou o processo, porém um pouco mais quente. Esse amigo meu, que foi ter bebê fora, ele voltou. E ele continuou com os estudinhos que a gente fazia, o cultinho. E chegou um dia lá, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu estou de saco cheio de vocês. Aí todo mundo assustou, né? O que ele está falando? Estou de saco cheio. A gente está aqui mais de 1 ano, eu e minha esposa, orando, servindo, agora com o filho pequeno, servindo vocês à disposição e vocês não tomam uma postura. Olha, seguinte, meu pai teve um problema de saúde, ele vai ficar hospitalizado. E a gente vai para a casa dele, aí ele morava numa cidade pertinho de Belo Horizonte. Passar o final de semana lá, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar e ler a Bíblia. Se alguém quiser ir comigo, bem. Se alguém não quiser, amém. Estamos indo. Aí eu, para falar a verdade, ia ter uma festa muito legal naquele final de semana. Eu não estava tão animada. Mas essa minha amiga falou assim, não, vamos. Eu falei, então vamos. Gente, melhor coisa que aconteceu. A gente ficou esse dia 6 horas, mais ou menos, ele ensinando a gente a Bíblia. Ele contou a história toda de Davi. Eu me senti, sabe quando Paulo,
ele tá pregando que o cara cai da janela, que eles têm que ressuscitar o cara. Era tipo a gente, só que a gente não dormiu, não. Mas foi isso, a gente ficou estudando. Eu lembro até hoje coisas que ele falou naquele dia. Olha que já tem 15 anos, bafo casa. E aí, ele no final daquele tempo todo, ele falou assim, agora nós vamos orar. Nós vamos conhecer a glória de Deus, o poder de Deus. Aí, tudo bem, vamos conhecer o poder de Deus. Demos as mãos, devia ter mais ou menos umas 10 pessoas. Sabe em Atos 2, quando fala que um vento impetuoso entrou no lugar e encheu aquelas pessoas? Foi o que aconteceu aquele dia. Gente, foi maravilhoso. Deus veio, a presença dele se manifestou no nosso meio. E o que aconteceu? Alguns riram, alguns choraram. E eu fiquei, acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão espiritual. Na hora que esse meu amigo, ele foi orando, cada um de nós, ele foi orando. E na hora que ele encostou em mim, eu fechei meu olho e eu me vi presa numa bolha. Era como se eu estivesse dentro de uma bolha. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele estava me tocando, mas eu não sentia ele me tocar. E eu, Deus, o que está acontecendo? Eu estava sentindo que a atmosfera do lugar estava diferente, mas eu não sabia o que era. Foi quando a esposa dele estava na minha frente e eu abracei ela e eu fiquei chorando quase por 1 hora. E naquele momento, a bolha estourou. Naquele momento, eu fui sendo lavada pelo Espírito. Eu fui falando, isso eu não quero fazer mais, isso eu não posso mais. Deus me ama, eu não posso fazer isso. E eu passei, sabe pelo quê? Pelo arrependimento. Não era mais um remorso. Não era mais eu ter consciência e falar alguma coisa. Não, agora era um desejo genuíno de me arrepender. Sabe por quê? Porque aquela convicção da graça de Deus bateu no meu coração. Primeira vez que eu falo graça essa noite, sem ser o título. Esse favor imerecido que vem quando a gente se arrepende genuinamente. Eu entendi ali que Deus morreu pelos meus pecados para que eu pudesse estar de novo ligada a Deus e pudesse ter a minha identidade agora de filha de Deus. Então, eu queria trazer uma frase à nossa cabeça. Sabe quando Jesus andava lá no meio da multidão e ele encontrava com o pessoal? Quem lembra uma frase no início que ele falava? Arrependei-vos, que o reino de Deus é chegado. Ali eu passei pela primeira experiência, o arrependei-vos. Ali eu entendi no coração, não só na mente, o que aquilo significava. Só que teve um problema, gente. Meu marido gosta de dar esse exemplo. Sabe, por exemplo, finge que eu chego aqui na igreja e falo assim, ó, Simone, não acredito que aconteceu comigo. Estava vindo para cá, veio uma carreta desgovernada e bateu de frente comigo. Aí ela olha para mim, eu estou inteira. Ela olha para o carro está inteiro. Ali aconteceu uma coisa, sabe o quê? Eu encontrei com Jesus. Tinha jeito. Eu não encontrei simplesmente com um Deus de um livro. Eu encontrei com um Deus todo-poderoso. Encontrei com ele. Não tinha mais jeito de eu falar que eu tinha tido aquele encontro e continuar a mesma. Então, começou um processo, aliás, continuou um processo na minha vida agora, de o quê? De o reino de Deus ter chegado. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive que me posicionar, coisa que eu não fiz antes. O que eu tive que fazer, gente? Olha só, a salvação, ela é de graça, mas o discipulado, o se tornar como Jesus, exige tudo de nós. Naquele momento, sabe o que eu tive que fazer? Tomar uma decisão. Eu tive que falar assim, olha, eu me arrependo, eu não só entendo quem que é Jesus, como eu quero me tornar parecida com Ele. E aí eu tive que renunciar a alguns lugares, eu tive que abrir mão de amizades, eu tive que direcionar meus pensamentos, as coisas que eu via, as coisas que eu lia. Eu tive, de fato, que nascer de novo, tá bom? Segundo versículo que eu queria abrir agora com vocês.
Gente, eu falei do primeiro versículo e não falei o que ele significava, né? O primeiro versículo lá naquela hora que eu falei, Deus, ele fala que Deus tirou e me firmou na rocha, me tirou de um charco de lama. Era exatamente isso que eu tinha vivido naquele momento. Esse agora que eu vou pedir para vocês abrirem é João 3, do 1 ao 7. Que isso! Essa mereceu. Vê se você consegue, ó. Aê! Vamos lá, hein? Vou ter que pegar o óculos aqui, tô ficando velho. Ó, 3, do 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então, o que aconteceu? Eu tinha me arrependido, né? Eu já tinha entregado minha vida, ou seja, eu já tinha passagem, já tinha vida eterna. Porém, ali começou um processo, mas de nascer de novo, mas eu creio que nesse momento que eu me posicionei, eu comecei a dar frutos que mostravam o meu arrependimento, né? As renúncias. E aí, o que eu tive que acontecer, gente? Para eu me tornar um embaixador do reino de Deus, foi necessário e é necessário até hoje, e será necessário até o dia que Jesus vier, criar hábitos, disciplinas espirituais, para que eu me mantenha no caminho. Então, o que eu tive que começar a fazer, e é o que todos os dias a minha luta para que eu faça? Ore, leio a Bíblia. Por exemplo, tem gente que fala comigo assim, Renata, eu oro e não consigo uma resposta de Deus. Sabe o que está faltando? Você lê a Bíblia. Porque quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. Palavra de Deus. Então, é uma comunicação. É o único jeito que Jesus, o Espírito Santo, pode falar com você? Não. Mas talvez seja a que Ele mais use. Então, leia a palavra de Deus. Jejue. O que é jejum, gente? Você lembra que eu falei? O nosso espírito, quando ele é salvo, ele é recriado. A nossa alma, ela é santificada. E a nossa carne precisa ser o quê? Mortificada. Não tem jeito de mortificar a carne sem dizer para ela assim, ó, psh, quieta. Quem manda aqui sou eu. E a estratégia mais poderosa para mortificar a carne é o jejum, tá? Jejum é ficar sem comer, tá? Existem outros tipos, mas o jejum que eu estou falando, o jejum bíblico, é o ficar sem comer. Quer dizer que eu vou ficar 3 dias sem comer? Não, começa pulando uma refeição. Tá? É um processo. O que é, gente? Participar de um discipulado. Isso é uma disciplina. Você se submeter, você prestar conta para alguém, você confessar os seus pecados. Então quer dizer que agora eu vou sair na igreja, vou sair para todo mundo falando o que eu falo, meus podres? Não. Peça a Deus que Ele vai trazer a pessoa certa para que você possa abrir o seu coração e que essa pessoa possa ministrar o seu coração, tudo bem? Tudo com sabedoria, com tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, procure, né, o pastor Edson, procure, né, os pastores da igreja, que eles vão auxiliar vocês, tá bom? Então, oração, disciplinas espirituais, para que o reino de Deus seja chegado na sua vida. Oração, jejum, palavra, discipulado. E aí, gente, fé. O que é isso? Sabe a academia? Quando você vai na academia, que aí você, igual eu comecei agora em outubro, a gente nem senta direito, né? As pernas ficam até doendo, desce escada, um terror aquilo. O Macari tá rindo, né, Macari? Tá vendo meu sofrimento lá no Muay Thai. Aí, você quase morre. A fé é a mesma coisa, gente.
Fé precisa de exercício. Então, como que a fé acontece? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver fazendo alguma coisa na sua casa, o que você faz? Liga lá numa pregação, liga no louvor, vai escutando, vai sendo ministrado, ok? E aí esse processo aconteceu na minha vida e vem acontecendo. E chegou um tempo que eu falei assim, gente, eu tenho um testemunho. Deus mudou minha vida. Eu estou fortalecendo de dentro para fora. Não é ninguém que chegou para mim e falou, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Não. É através do meu relacionamento com o Espírito Santo, através da leitura da palavra de Deus, eu fui confrontada com o meu pecado, da minha discipuladora trazendo algumas coisas. Eu fui cada dia sendo moldada, estou sendo moldada, cada dia mais. Só que chegou num ponto que eu falei, gente, eu tenho um testemunho já. Eu quero compartilhar ele com alguém. Eu quero falar para as minhas amigas, né, que não conhecem Jesus. Eu quero falar para os meus pais como que esse Jesus se revelou para minha irmã, para as pessoas próximas. E aí nós vamos abrir no 3º versículo, que eu acho que muito de vocês pode conhecer de cor, né? Pode saber de cor. Atos 1:8. Gostei. Espera aí que eu tenho que achar agora que tá difícil. Quem que falou, Davi? Que isso? Divide com o marido. É marido, né, gente? Então tá, senão já estava profetizando. Ó, todo mundo lê aí, ó, Atos 1:8. Ó, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Vou adaptar aqui. Em Canaã, em Paraupebas, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, na minha escola, na minha faculdade, na igreja, na minha família. Gente, o que isso quer dizer? Gente, estou igual velha mesmo, né? Estou colocando e estou tirando. Credo. Olha só. O que é isso? Sereis minhas testemunhas. Gente, olha só. O que aconteceu aqui em Atos? Eles andavam com Jesus, eles já tinham encontrado o Mestre, já tinha acontecido um monte de coisa no coração deles, porém agora ia precisar o quê? De um revestimento. Para eles irem cumprir aquela missão, precisava deles serem revestidos do Espírito Santo. E aí o que acontece, gente? Segunda vez que eu uso. Primeiro eu usei graça como favor imerecido na hora do arrependei-vos. E agora eu vou usar graça, o reino de Deus é chegado, eu vou usar como capacitação do Espírito. Ou seja, eu já tenho um testemunho, eu já tenho um encontro com Deus, mas para que eu caminhe como Ele e para que eu não tenha só um testemunho, mas que eu seja uma testemunha, eu preciso do quê? De manifestar as obras do Espírito Santo. E eu só consigo isso como? Com o poder dele, com o revestimento do alto. Tá bom? Então, sempre tem mais. Deus é uma fonte inesgotável. Jorra, gente. Quem tem vida no Espírito é uma crescente. Sabe aquela música que eu sei que vocês gostam de terminar sempre? Eu quero beber. Gente, aquela música, se você não só cantar, mas você prestar atenção nela, águas profundas. Quanto mais profundo, quanto mais intimidade com Deus, mais revelação eu vou ter, mais poder, mais autoridade de ser filho e manifestar a presença dele onde que eu for. Tá bom? Estamos terminando. Então, fazer uma recapitulação. Isso aí, fazer um resumo da ópera aqui. Primeiro, tive um encontro com Deus, tive arrependimento e a graça de Deus, que era o favor imerecido sobre mim, alcançou o meu coração e eu tive um testemunho. Depois, o reino de Deus foi chegado na minha vida, eu comecei a ter transformação no meu coração, na minha vida, e eu não só tive um testemunho, mas agora eu quero me tornar uma testemunha. E eu quero o quê? Agir no poder do Espírito Santo, testemunhando das coisas que eu leio nesse livro e das coisas que ele tem feito em mim e através de mim. Combinado? Então, eu quero terminar
tá? Última passagem que a gente vai abrir aí, ó. Será, gente? Será? Tô aqui, ó. Vocês têm que ser mais rápido, tá? Olha lá, dá uma colher de chá aí. João 4, do 28 ao 30. Que isso? Ó, seguinte. Eu não quero falar, entendeu? Mas eu vou dar para os dois. Porque, assim, Jubana, a gente precisa privilegiar também, né? Então, assim, para dar bastante moral para todo mundo. Então, eu vou dar dois, são os dois que faltam aqui, ó. Você falou o nome da pessoa? Pedro. Isso aí. Será que eu vou chegar em você ou vou acertar na cabeça de alguém? E o seu, né? Você entendeu que eu tive que fazer uma média ali. Então, vamos continuar aí, gente. Olha, o último. Aí você chega para mim e fala assim, Renata, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você deu exemplo de João, né? Você falou aqui dos apóstolos lá, que estavam naquela sala lá, de Pedro, que ele foi cheio do Espírito no mesmo dia, um monte de gente foi acrescentada. Mas eu quero ver aqui na minha vida, sabe? Eu aqui, ó, como que Deus vai me achar aqui? Ver se eu vou ter um testemunho para contar. Ver se eu vou chegar no lugar e vou ter coragem. Primeiro que eu nem sei a Bíblia direito. Estou começando agora. Ou eu, assim, eu até gosto de ir, mas não sei. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa aqui, ó, que ela é muito pior do que cada um de nós aqui. Ela não tinha testemunho nenhum. Ela era totalmente marginalizada, à margem da sociedade. Vamos ler aí um texto, que talvez é um dos meus queridinhos, que é a mulher samaritana. A gente não vai ler ele todo, não. Para quem não sabe, é uma mulher, né, que ela tinha tido alguns maridos, e ela vai, ao meio-dia, no tempo mais quente, buscar água, porque provavelmente ela não queria encontrar com ninguém, não se achava digna, né, ou as pessoas não achavam isso dela. Enfim, ela chegou ali, e ela teve um encontro com quem? Com o Todo-Poderoso, com Jesus ali. E Jesus, ele falou, né, que é uma fonte a jorrar, e ali ele fala um dos versículos que eu mais gosto, que ele fala que chegou o tempo onde os adoradores de espírito e verdade adorarão o Pai desse modo, não mais no templo, como os judeus, e nem na montanha, né, como os de Samaria, mas agora orariam em espírito, porque nós somos espírito, e Jesus abriu o caminho, e em verdade, ok? E olha só, ela teve esse encontro com Jesus, e olha quando que ela saiu de um testemunho e virou a chave para ser uma testemunha. Olha só, Mateus 4, do 28 ao 30. Espera aí. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta ao povoado, dizendo a todos, vejam ver o homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Gente, olha só, presta atenção. Essa mulher, que não era nem um pouco digna, ela teve um encontro real com Deus. Deus fez aquele mexidão no coração dela, aquela convicção queimou no coração dela. Olha o que fala. Ela largou as vasilhas, ou seja, na mesma hora. Então, hoje, eu e você, a gente não tem desculpa de não testemunhar as coisas que Jesus tem feito na nossa vida. Ela esqueceu tudo que ela era, ficou para trás. Ela foi ali agora restaurada como uma filha de Deus, com o valor dela. Gente, foi a primeira pessoa que Jesus se apresentou assim, ó. Eu sou. Foi a primeira, foi uma mulher, e ela é uma mulher totalmente marginalizada. Como que eu e você hoje não temos nada para contar? Juventude, de verdade, nós precisamos acender a chama, a paixão. Tem muita gente que fala assim, né, a gente já participou de algumas igrejas até por causa de mudança, e o que eu vejo, sabe o que é? Um monte de gente acomodada, como eu várias vezes. A gente espera os outros. Sabe o que eu fiz quando eu encontrei com Jesus? Eu grudava na minha discipuladora. Eu chegava lá cedo e saía tarde. Falava, isso aí, eu quero. Isso aqui, como é que eu faço? Como é que faz jejum? Não, eu quero. Oração em língua, o que é isso? Eu quero.
eu fui fazendo isso, mas eu não esperava ela marcar um encontro comigo. Ela tinha um bebê pequeno, eu amava a criança, sabe o que eu fazia? Eu vou aí colocar seu neném para dormir. Entendeu? Crie jeitos, crie encontros intencionais para que você desenvolva, para que você cresça espiritualmente. Vocês estão numa idade ímpar, que qualquer escolha errada vai determinar o destino de vocês. Como uma amizade errada, como um namorado errado, como uma escolha de faculdade, como gastar muito tempo em eletrônicos e não na palavra de Deus. Muitas coisas podem ser determinadas nessa etapa que vocês estão. Eu, de verdade, agora como uma mãe, eu não queria que vocês passassem por metade das coisas que eu passei. Então, vocês estão tendo esse privilégio, esse entendimento hoje. Façam boas escolhas, tá bom? E eu queria agora terminar falando, você é um cristão cheio da graça? Será que no seu coração queima aquele amor? Você reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz, que ele fez na cruz? Aquele favor imerecido? De verdade, será que você é cheio da graça de Deus? Que aonde você anda, você tem sido um ministro? Não é para estar aqui não, gente. Sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque aonde eles iam, eles pregavam o evangelho. Eles eram cheios dos poderes de Deus, cheios. Será que a gente hoje pode bater no peito igual Paulo fez e falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Se não, eu acho que a gente está precisando de arrepender. Porque é isso que Deus está contando. Quando Ele olha para a gente, Ele vê você, mas Ele vê milhares de pessoas que você pode alcançar. Ele vê você e Ele fala, essa geração está nas suas mãos. O que será que a gente tem feito com isso? Será que nós temos sido um cristão cheio de graça? Pastor Edson, eu tenho um convite. Se você falar ok, assim, provavelmente a gente vai tocar mais umas 2 músicas, assim, ainda para acabar. Mais ou menos, 3. Então, olha só, vamos fazer 2 aqui, depois, às vezes, a gente até repete. O que eu queria fazer? A primeira música, eu queria que a gente tivesse no Arrependei-vos. Eu queria que, igual o pastor Edson sempre convida a gente ficar de joelho e a gente confessar para Deus os nossos pecados, agradecer o sacrifício dele na cruz, que essa primeira graça encontre o nosso coração. E que na hora, às vezes a gente canta outras músicas, mas que na hora que a gente cantasse o Águas Profundas, a gente pedisse esse revestimento do alto e saísse daqui com a alegria do Senhor, que é a nossa força, para ser uma testemunha real de um Deus vivo, um Deus que faz milagre, um Deus que liberta e que cura. Tudo bem? Vamos fazer isso? Então, de joelho, a gente vai à primeira graça do Arrependei-vos e agradecer. E o segundo, capacitação do alto, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que essa palavra encontre uma terra fértil e que vidas sejam ainda mais transformadas, tá bom?